Muito bem. Bom dia a todos novamente. Vamos iniciar nossa aula de hoje. O tema é a origem da vida. O homem, pessoal, ele sempre se questionou sobre como que a vida surgiu no nosso planeta. E existem várias teorias que procuram explicar a origem da vida. Vamos ver aqui algumas delas. Eu não quero entrar de jeito nenhum no mérito religioso, ok? Então, uma das principais teorias que explicam a origem da vida é, sim, o criacionismo. Mas aqui a gente vai estudar, a gente vai debater aquelas teorias baseadas na ciência. Isso não quer dizer que o criacionismo está certo ou está errado, ok? Então, vamos ver do ponto de vista da ciência, eu também vou falar com vocês do criacionismo. Tranquilo? Então, nada de polemizar aqui na nossa aula. O intuito aqui é realmente estudar as teorias que procuram explicar a origem da vida. Mas antes de falar sobre a origem da vida no planeta Terra, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o planeta Terra. A idade do planeta Terra, pessoal, é mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então, essa é a idade do planeta. É mais ou menos a idade do sistema solar. O Sol ele tem mais ou menos essa idade, 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. E para que vocês tenham uma ideia, a vida no planeta Terra, segundo os estudos fósseis, a vida ela só surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, se você for bom de cálculo, você já deve ter percebido que o planeta Terra ele passou 1 bilhão de anos sem vida. Ok? É muito tempo, pessoal. Mas vamos entender por que a Terra passou tanto tempo, 1 bilhão de anos, sem ter vida. Isso está relacionado com as condições da Terra primitiva. As condições ambientais, climáticas, elas eram completamente diferentes do que é hoje. Tranquilo? A idade da Terra é 4,5. A idade, se você comparar com a idade do universo, a Terra é relativamente nova, porque o nosso universo estima-se que a idade dele seja 13,5 bilhões de anos. Muito bem. Então vamos voltar aqui para o planeta Terra. Por que passou muito tempo sem existir vida no nosso planeta? Por causa das condições climáticas e ambientais. A Terra, pessoal, ela era completamente diferente do que é hoje. Então coloque isso na sua cabeça. Vocês vão ver que na aula de hoje, na verdade, eu vou contar uma história, com começo, meio e fim. Então prestem atenção nos detalhes da história. Tranquilo? Outra coisinha, assim que terminar a aula, pessoal, assim que terminar, resolva a atividade. É mais prático para vocês e para mim, porque tá tudo fresco na cabecinha de vocês. Então não deixe para depois não, tranquilo? Então vamos lá, as condições da Terra primitiva. Como era que era o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás? A superfície do nosso planeta, ela era coberta por magma, certo? Larva de vulcão. E ainda não existiam rochas. Professor, por que não existiam rochas? Porque a temperatura era muito elevada. Estima-se que nesse período a temperatura média do nosso planeta era de 50 graus Celsius em média. Então era uma temperatura muito alta. Então por isso que o magma ele ainda não estava solidificado. Tranquilo? Era muito quente, pessoal. Ocorriam erupções vulcânicas o tempo todo, descargas elétricas. E detalhe, tem até uma setinha aqui apontando, ó, como vocês podem ver. Oxigênio, meus amores, oxigênio. O oxigênio, tão importante para os seres aeróbicos como nós, né, que utilizam o oxigênio na respiração, o oxigênio ele demorou muito tempo para surgir na atmosfera do nosso planeta. Então, no início, não tinha oxigênio, grave isso. Como não tinha oxigênio, é evidente que não tinha a camada de ozônio, porque a camada de ozônio que protege a Terra contra a radiação solar, a camada de ozônio ela é feita de oxigênio. Então, como não tinha a camada de ozônio, não tinha oxigênio, não tinha camada de ozônio, então o nosso planeta ele era bombardeado com radiação ultravioleta o tempo todo. Então, percebam que era um ambiente extremamente inóspito.
Era um ambiente muito caótico. Você tinha elevadas temperaturas, superfície coberta com magma, erupções vulcânicas, descargas elétricas o tempo todo, alta radiação solar. Então, por isso que não existia vida. Só que, aproximadamente há 3,9 bilhões de anos atrás, o nosso planeta ele começou a esfriar. Aí as condições começaram a melhorar. Só assim foi possível surgir a vida. Então, a crosta terrestre começou a surgir a crosta terrestre. Como o planeta começou a esfriar, o magma ele se solidificou, surgiu a crosta. A água também, que estava no formato de vapor, ela se tornou líquida, ela se condensou devido à temperatura mais baixa. Pessoal, a água, de onde é que vem a água do nosso planeta? Estudos indicam que a água que existe no nosso planeta, ela foi, ela, ela veio até o nosso planeta por meio de meteoros. Então, toda a água que existe no nosso planeta, provavelmente ela veio do espaço por meio de meteoros, né? A vida surgiu ela por volta de 3,5 bilhões de anos. Então, se você fizer o cálculo aí, 4,5, a idade da Terra, menos 3,5, que quando foi surgir o primeiro ser vivo, você tem um período aí, um intervalo de 1 bilhão de anos sem ter vida, ok? Estão aqui me perguntando como é o nome do canal no YouTube que eu vou postar a aula. Pessoal, eu vou mandar o link para vocês do vídeo, mas o nome do canal é Guru da Biologia, tranquilo? Então vamos dar continuidade. Então, surgiu o primeiro ser vivo, há 3,5 bilhões de anos atrás. Aí começou-se a se questionar isso aqui, ó. Como foi que surgiu esses primeiros seres vivos? O homem ele começou a se questionar. Aí tem duas teorias que durante muito tempo elas ficaram brigando, né? Duas ideias que eram contrárias. Um era o contrário da outra, que era a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Já já vocês vão entender por que geração espontânea, e a teoria da biogênese, que é o que nós acreditamos hoje, né? A ciência acredita hoje. Então, de acordo com a teoria da abiogênese, seres vivos poderiam surgir de matéria inanimada, de matéria bruta. Então, por exemplo, de acordo com essa teoria, os sapos eles não surgiam de outros sapos. Os sapos, eles surgiam do lodo. Então, o lodo tinha um princípio ativo, uma força capaz de originar um ser vivo, capaz de originar o sapinho. Para vocês terem uma ideia, pessoal, existia até uma receita para você criar ser vivo. Se você pegasse lá uma blusa suada, colocasse um canto úmido, junto dessa blusa suja, suada, que está lá no canto úmido, você colocasse farelo de trigo, depois de 21 dias, de forma espontânea, essa blusa suja e suada com farelo de trigo, ela ia originar um rato. Então, porque hoje, para nós, isso parece absurdo. Isso parece absurdo. Só que, para a época, é compreensível. Por que é compreensível? Porque na época as pessoas elas não paravam para observar, porque se alguém tivesse parado para observar, eles iriam ver que na verdade ratos eram atraídos pelo alimento, né? E também pelo localzinho agradável, né? Uma blusinha ali, um local úmido, e acabavam procriando naquele local. Só que eles não paravam, eles não tinham essa noção de observação, ok? O método científico ele ainda não tinha sido desenvolvido. E para vocês terem uma ideia, meus queridos, nós acreditamos na teoria da abiogênese por mais de 2.000 anos. Essa história de teoria da abiogênese, o primeiro a defender ela foi um cara chamado Aristóteles, lá na Grécia Antiga, por volta de 500 anos antes de Cristo. E nós acreditamos nessa teoria até mais ou menos ali meados do século XIX. Lembrando que nós estamos, agora que nós entramos no século XXI. Então, até meados do século XIX, as pessoas acreditavam na teoria da abiogênese, ou seja, geração espontânea. A matéria bruta, inanimada, ela possui uma força, um princípio ativo, capaz de originar um ser vivo. Beleza? E nós temos, em contrapartida, a abiogênese, lembrando que o A é negação, né? Em contrapartida à abiogênese, nós temos a biogênese, que diz o seguinte: os seres vivos, eles só podem surgir de outros seres vivos. Pronto.
O primeiro cientista a questionar a teoria da abiogênese foi esse carazinho aqui, ó, Francisco Redi. Pessoal, ele é muito importante, esse experimento dele ficou muito famoso, inclusive todo livro de ciências, você se depara com esse experimento, e ele fez esse experimento para provar que a teoria da abiogênese não era verdadeira. Então, deixa eu explicar para vocês o que foi que ele fez. Ele pegou alguns frascos e colocou alimentos dentro desse frasco. Né? Colocou lá um pedaço de carne, no caso aqui da imagem, vocês estão vendo que ele colocou uma fruta, né? Ele colocou uma goiaba, mas poderia ser também um pedaço de carne. Então ele colocou alimento dentro desses frascos e alguns frascos ele tampou. Né? Observe que ele deixou um frasco aberto, o outro frasco ele vedou, ele lacrou, e o outro ele deixou parcialmente fechado. Ele colocou uma rede, uma tela. Na verdade, ele colocou gases. Essas gases que a gente compra na farmácia, né? Que a gente usa em ferimentos. Então, ele tampou um dos potes com gases. Ele usou uma espécie de rede. Aí, para você se lembrar do experimento de Redi, se lembre, Redi utilizou uma rede. Ok? Fica mais fácil de você memorizar. É um bizuzinho. Então, vamos lá. O que foi que aconteceu? Nesse primeiro recipiente aqui que ele deixou aberto, de acordo com a teoria da abiogênese, o alimento possuía um princípio ativo que era capaz de originar larvas. E essas larvas originavam moscas. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Então, ele fez o experimento, que foi que ele constatou. Nesse recipiente que ele deixou aberto, as moscas foram atraídas pelo aroma do alimento, pelo cheiro, pousaram no alimento, colocaram seus ovos ali e saíram. Então, a mosca estava em contato com o alimento, ela colocava os ovos e saía. Os ovos se alimentavam do alimento e se transformavam em larvas, e essas larvas em moscas. Na verdade, eles não tinham conhecimento do ciclo de vida da mosca, que é justamente esse que eu acabei de falar para vocês. Já nesses outros recipientes que estavam fechados, como a mosca não conseguia entrar em contato com o alimento de jeito nenhum, ela não conseguia pôr seus ovos e, consequentemente, não surgiam larvas. Então, ele provou o seguinte, as larvas que surgem no alimento, elas não surgem do alimento em si. Essas larvas surgem porque as moscas vão até o alimento, põem os ovos e os ovos se transformam em larvas. Então, ele meio que deu uma abalada na teoria da abiogênese. Ok? Só que ele teve um pouco de azar. Por que ele teve um pouco de azar? Porque com esse experimento fica claro que a teoria da abiogênese ela não está correta. Então, a matéria inanimada, o alimento, ele não pode originar vida. Na verdade, o alimento ele atrai as moscas põem os ovos e, consequentemente, os ovos se transformam em larvas. Só que ele teve um pouco de azar. Por que Redi teve azar? Porque nesse mesmo período que ele fez o experimento, pessoal, inventaram um microscópio. E aí começaram a ver protozoários, bactérias, fungos unicelulares. E aí as pessoas começaram a ter o seguinte pensamento: bem, para seres complexos, para seres que são multicelulares, como a mosca, a teoria da abiogênese não é verdadeira. Entretanto, para esses seres que são microscópicos, que eles acabaram de descobrir, devido à invenção do microscópio, para esses seres aqui, como eles são muito pequenos, eles são muito simples, eles surgem do nada. Então, a teoria da abiogênese se encaixa para eles. E também para vermes. Eles não conseguiam explicar, pessoal, como que um verme surgia na barriga de uma pessoa. Uma antena, por exemplo, uma solitária de 5 metros. Como é que eles explicariam que a antena ia aparecer dentro da pessoa? Se não fosse através da teoria da abiogênese, não é isso? Então, prosseguindo. Aí continuou nessa briga entre abiogênese e biogênese. O experimento de Redi, ele deu uma abalada ali na teoria da abiogênese, mas com a descoberta de micro-organismos, a teoria da abiogênese voltou com força, né? Um ser simples como uma bactéria, ela não pode se reproduzir. Isso na cabeça das pessoas de antigamente. Aí tiveram 2 cientistas que se destacaram nessa briga, nessa luta entre abiogênese e biogênese. Quem foram eles? Um cara chamado Needham, certo? O Needham, ele era a favor da abiogênese. E
outro cara chamado Spallanzani. O Spallanzani, ele era a favor da biogênese, então cada um defendia a sua teoria. E eles faziam experimentos para provar que cada uma das ideias que ele defendia estava correta. O Needham, pessoal, ele fez um experimento para provar que a abiogênese era verdadeira. Então ele pegou aqui, ó, um caldo nutritivo, né? Um caldo de carne. Esse caldo nutritivo, pessoal, é excelente para micro-organismos. Porque agora a briga era entre abiogênese e biogênese no que se refere a micro-organismos. Então, ele tampou esse frasco aqui com caldo nutritivo, ele ferveu, e depois de um certo tempo, ele percebeu que surgiam micro-organismos. Então, qual foi a ideia de Needham? Olha, tá vendo como eu tenho razão? Tá vendo como a vida ela pode surgir de matéria inanimada? O caldo tem um princípio ativo capaz de originar micro-organismos. Mesmo eu tampando, mesmo eu aquecendo, surgiram micro-organismos. Esses micro-organismos, eles surgiram do caldo. O caldo tem uma força nutritiva. Então, esse experimento de Needham favoreceu a teoria da abiogênese. Só que, para o azar dele, para o azar de Needham, o Spallanzani. O Spallanzani, pessoal, ele apontou o dedo na cara de Needham e disse o seguinte: você fez o experimento de forma errada. Eu vou fazer o mesmo experimento e eu vou provar que você não está certo. Então, o que foi que Spallanzani fez? Ele pegou também um frasco, o mesmo frasco, também com caldo de carne, um caldo nutritivo, né? Excelente para micro-organismos, ferveu. Só que ele fez duas coisinhas diferentes. Ele fechou o frasco, ele selou hermeticamente. Professor, que diabo é isso? O que é fechar hermeticamente? Pessoal, ele derreteu o vidro aqui, então não tinha como nenhum micro-organismo passar. Então, além de fechar hermeticamente, de derreter o vidro, de selar o frasco, ele aqueceu bastante, mais do que o Needham. Então, quando ele fez isso, ele matou todos os micro-organismos que estavam aqui e nenhum micro-organismo conseguia entrar. Então, ele percebeu que passou um certo tempo e não surgia micro-organismos aqui de jeito nenhum. Aí o Needham falou o seguinte: bem, é porque você aqueceu demais o caldo. Como tu aqueceu demais o caldo, tu quebrou o princípio ativo. Aí o Spallanzani falou o seguinte: não, senhor, eu não quebrei o princípio ativo, não. Eu não destruí o princípio ativo. Quer ver como eu não destruí? Aí ele quebrou aqui o gargalo do frasco. Quando ele quebrou o gargalo do frasco, pessoal, depois de algumas horas surgiram micro-organismos. Beleza? Aí o Needham não satisfeito, o Needham não satisfeito de jeito nenhum, disse assim: bem, beleza, é porque quando tu quebrou, o ar, ao entrar em contato com o caldo nutritivo, o ar, ele reativou esse princípio ativo. Por isso que surgiram micro-organismos de forma abiogênica a partir do caldo. Então, o Spallanzani se calou, não tinha como provar, né? Infelizmente. Aí veio esse aqui. Louis Pasteur, certo? Pessoal, o Pasteur, ele fez um experimento para quebrar justamente essa teoria do Needham. Porque, de acordo com o Needham, a vida surgia a partir do caldo, e o ar, ao entrar em contato com o caldo aqui no experimento do Spallanzani, o Needham falou que o ar, ao entrar em contato com o caldo, reacendeu o princípio ativo, né? O princípio ativo voltou. Só que, na verdade, no ar você tem micro-organismos. Então, os micro-organismos que estavam no ar foram que entraram em contato com o caldo e começaram a se reproduzir, porque encontraram ali uma fonte de alimento. Então, vamos ver o que foi que Pasteur fez. Pasteur fez um experimento, pessoal, para quebrar essa ideia do Needham, né? Ele fez o seguinte, que é um processo muito conhecido hoje como pasteurização, que a gente usa muito na indústria alimentícia. Pasteurização. Olha o que foi que Needham fez. É o mesmo experimento, pessoal. Só que ele teve uma ideia genial. Olha o que ele fez. Ele pegou o caldo nutritivo, colocou aqui dentro do frasco, ele aqueceu o gargalo do frasco e esticou em um formato parecido com o pescoço de cisne, como vocês estão vendo aqui. É tanto que o experimento de Pasteur é conhecido como experimento do pescoço de cisne. Pessoal, agora o que acontece? Aí ele aqueceu a solução,
ele aqueceu a solução, matou todos os micro-organismos que estavam ali dentro, agora o ar estava passando, então ele já quebrou o argumento lá do NIDA, né? O ar agora está passando. Então ele percebeu que depois de muito tempo não surgiam micro-organismos aqui de jeito nenhum. Por que que não surgiam? Por causa dessa curvatura. Então a curvatura não permitia que os micro-organismos passassem. Passava o ar, mas não passavam os micro-organismos. Por quê, professor? Porque lembra que ele aqueceu aqui o caldo nutritivo? Ele aqueceu o caldo nutritivo, pessoal, então ficou aqui nessa partezinha aqui curva, né, nessa partezinha aqui do U, nessa parte de baixo, ficou vapor d'água. Então, o vapor d'água deixava o ar passar, mas os micro-organismos que estavam presentes no ar, eles não conseguiam passar. Era uma espécie de filtro. Não se esqueça disso. Tranquilo? Então, o experimento foi importante por causa do formato de U, né, de pescoço de cisne, que não permitia os micro-organismos passar, mas também porque tinha vapor d'água concentrado nessa região, e o vapor d'água funcionava como uma espécie de filtro. Então, não surgia micro-organismos de jeito nenhum. Aí o pessoal da época disse o seguinte, bem, Pasteur, beleza, o ar está passando, só que tu aqueceu demais. Como tu aqueceu demais, tu quebrou o princípio ativo. Aí o Pasteur falou, não, eu não quebrei o princípio ativo, não. Vou provar para vocês que eu não quebrei o princípio ativo ao aquecer. Então ele quebrou aqui o gargalo, e assim que ele quebrou, pessoal, depois de 48 horas, surgiram micro-organismos. Beleza? Então, depois desse experimento de Pasteur, ninguém mais acreditou na teoria da abiogênese. Hoje, todos nós sabemos que o que ocorre, na verdade, é a teoria da biogênese, ou seja, um ser vivo só pode surgir de outro ser vivo, mesmo ele sendo um ser microscópio, mesmo sendo uma bactéria se origina de outra bactéria. Tranquilo? Aqui é como eu falei para vocês, o experimento de Pasteur ele foi muito importante, pessoal, porque ele criou um processo chamado pasteurização, que é utilizado na indústria alimentícia. Hoje, o que a gente faz para poder conservar os alimentos, principalmente alimentos enlatados? Você ferve os alimentos. Ao ferver os alimentos, você mata os micro-organismos. Matei os micro-organismos. Aí você coloca dentro de um recipiente, de uma lata fechada hermeticamente. Por que você coloca dentro de uma lata fechada hermeticamente? Para que os micro-organismos que estão no ar não entrem em contato com o alimento. Dessa maneira, pessoal, o alimento ele consegue ser conservado durante um longo tempo. Então, os enlatados eles têm um tempo de vida, uma validade muito maior. Então, foi importante para a indústria alimentícia. Pasteur é o cara, com certeza. Esse assunto aqui é um assunto que vocês viram no ensino fundamental. Normalmente é um assunto que é trabalhado no ensino fundamental. Só que um detalhe, presta atenção. Olha para mim, menino feio. Meus amores, beleza. A teoria correta é a biogênese. Um ser vivo surge de outro ser vivo. Só que em uma reunião com uma série de sábios estudiosos, né, em um congresso, o Pasteur estava lá explicando a sua experiência, e uma pessoa perguntou para o Pasteur o seguinte, beleza, Pasteur, um ser vivo surge de outro ser vivo, mas como que surgiu o primeiro ser vivo? E Pasteur, ele morreu, pessoal, de certa forma frustrado, porque ele não conseguiu explicar isso. Ele descobriu que um ser vivo se origina de outro ser vivo, mas ele não sabia explicar como foi que surgiu o primeiro ser vivo. Aí vieram as teorias, né? Uma das teorias que explica como... Pronto, aqui tem uma pessoa dizendo que não entendeu bem o que é princípio ativo. Deixa eu explicar para vocês, vamos lá. Ó, pessoal, princípio ativo é a questão, é como se fosse a capacidade. Então, princípio ativo é o seguinte, matéria bruta, uma pedra, por exemplo, imagine uma pedra. Então, de acordo com a teoria da abiogênese, a pedra tinha um princípio ativo, ou seja, a pedra tinha a capacidade de gerar um ser vivo. O princípio ativo era isso. Tranquilo? É a capacidade que a matéria bruta, a matéria inanimada tinha de gerar um ser vivo. Isso era princípio ativo. Mas vamos voltar aqui para a teoria que procura explicar o surgimento dos primeiros seres vivos. Meus amores, a primeira teoria
é a teoria da panspermia, ou origem extraterrestre. Essa aqui é bem fácil de você entender. De acordo com essa teoria, a vida surgiu no nosso planeta através de meteoritos. Então, meteoritos vindo do espaço trouxeram formas resistentes, seres microscópicos que colonizaram o nosso planeta. Só que essa hipótese, pessoal, ela não é esclarecedora, ela apresenta certas falhas. Eu vou explicar por que ela apresenta certas falhas. Inclusive, hoje, as pessoas não acreditam muito em panspermia. Por quê? Vamos lá, primeiro ponto. Segundo essa teoria, a vida ela veio do espaço, né? A vida que existe no nosso planeta, ela veio do espaço através de meteoritos. Só que tem um problema, ela não responde à pergunta, ela não responde como surgiu o primeiro ser vivo, ela apenas transfere para outro local. Então, se a vida veio do espaço, mas como que surgiu a vida no espaço? Então, a panspermia não responde isso. Outro problema, pessoal, é o seguinte, é você se lembrar das condições. Por mais que seja resistente um micro-organismo, então imagine uma bactéria, um ser primitivo, pessoal, agarrado em um meteorito, passando por variações elevadas de temperatura, radiação e ainda tem um impacto com a Terra. Então esse meteorito, ele não chega aqui na Terra, ele não pousa não, é um impacto muito forte que mata qualquer ser vivo. Então por isso a teoria da panspermia hoje ela não é muito aceita. Tranquilo? Beleza? Então não se esqueça, panspermia, origem extraterrestre. Não é uma teoria muito aceita hoje em dia, porque não explica como que surgiu o primeiro ser vivo, transfere para outro local. E também porque, devido às condições, nós sabemos hoje que dificilmente um ser vivo ele conseguiria sobreviver ao impacto gerado pelo meteorito no nosso planeta. A segunda teoria que eu quero falar para você é a teoria do criacionismo. Aí aqui tem uma coisinha muito importante que eu queria falar para vocês com calma, certo? Criacionismo e evolucionismo. Teoria da evolução. Vamos por parte. Hoje, a igreja, pessoal, a igreja ela aceita a teoria da evolução. Hoje a igreja aceita que os seres vivos, eles mudam com o passar do tempo, que eles evoluem. As evidências são tão fortes que até a própria igreja já aceita a teoria da evolução. Só que, se você voltar no tempo, no passado, a igreja não aceitava a teoria da evolução de jeito nenhum. Aí você se pergunta por quê. Quando eu era aluno, eu nunca entendi por que a igreja era contra a teoria da evolução. Eu nunca entendi. Mas faz um pouco de sentido. Pessoal, o criacionismo diz que a vida ela tem a origem divina. Então, existe um ser supremo, no caso Deus, que criou tudo que existe, inclusive os seres vivos. Então, Deus é o criador de tudo e de todos. Aí você vai entender agora por que o criacionismo era contra a evolução. Porque, segundo o criacionismo, Deus é perfeito, ok, tudo bem. Deus é perfeito e tudo que ele cria também é perfeito. Como tudo que ele cria é perfeito, não tem a necessidade de mudar com o passar do tempo. Essa teoria é conhecida como fixismo. O que é o fixismo? É justamente isso que eu acabei de explicar. Deus é perfeito, então tudo que ele cria é perfeito. Então as coisas não mudam, não se alteram com o passar do tempo. Então as espécies elas não podem evoluir, elas não podem passar por transformações. Ok? Então, é por isso que existe uma briga, uma certa rixa entre a igreja e os cientistas. Professor, qual teoria é a verdadeira? Aí cabe você julgar e decidir qual é a correta. Se você acredita no criacionismo, tudo bem. Se você acredita em outra teoria, não tem problema, pessoal. Eu estou aqui apenas mostrando para vocês as diversas teorias que procuram explicar a origem da vida, tranquilo? Eu não quero aqui de jeito nenhum interferir no seu pensamento, não. Estou só mostrando. Vamos agora para a terceira teoria, que no meio científico é a mais aceita. Se você perguntar para um religioso, ele vai acreditar no criacionismo. Se você perguntar para um cientista, ele vai
acreditar na teoria da evolução química. Então, muita atenção, pessoal, porque normalmente, quase sempre, quando cai uma questão sobre origem da vida no vestibular, em um Enem, em uma prova, quase sempre ele pergunta sobre evolução química. Então, preste atenção, porque é muito importante isso aqui. Vamos lá. Evolução química é a terceira teoria que procura explicar a origem da vida no nosso planeta. Segundo essa teoria de evolução química, os seres vivos eles surgiram por associação de moléculas, né? É a mais aceita no meio científico, como eu falei para vocês, e o criador da evolução química, na verdade, foram dois. Foi o Oparin e o Haldane. Esses dois, pessoal, eles chegaram à mesma conclusão mais ou menos no mesmo período, que foi lá em 1920, na década de 20. Eles fizeram alguns estudos e chegaram à mesma conclusão, que é justamente a teoria da evolução química, que os seres vivos surgiram a partir de associação de moléculas. Olha o próximo slide. Pronto. Aqui está um resumo da teoria da evolução química. Aqui tem um resumo, pessoal, da teoria de Oparin e Haldane. Então, deixa eu explicar para vocês como foi que a vida surgiu de acordo com as ideias desses dois cientistas. Lembra que a Terra primitiva ela era completamente diferente do que é hoje? Lembra disso, Terra primitiva? Pessoal, a Terra primitiva, ela tinha uma atmosfera completamente diferente da nossa atmosfera atual. Hoje, a nossa atmosfera ela é formada basicamente de dois gases. Você tem aí 21% de oxigênio na atmosfera e 78% de nitrogênio, e tem 1% de outros gases. Então, nós utilizamos oxigênio, nós respiramos oxigênio, mas na nossa atmosfera, o gás que está mais presente é o nitrogênio. Muito bem, só que no passado não era assim. A atmosfera do nosso planeta era completamente diferente. De acordo com Oparin e Haldane, pessoal, a atmosfera do planeta Terra no passado era formada principalmente de água, hidrogênio, metano e amônia. A amônia, para quem não sabe o que é, pessoal, a amônia é o gás que você libera ao degradar a urina. Tem aquele cheirozinho de urina, quando você entra em um banheiro químico, por exemplo, é a amônia. E metano é o cheiro de pum, ok? Alguns animais que são ruminantes, como as cabras, por exemplo, elas eliminam o metano durante o processo de digestão. Então, o planeta Terra, no passado, se você parar um pouquinho para pensar, era muito parecido com um banheiro químico, né? Era cheiro de urina, um cheiro de fezes muito grande. Muito bem. Então, não se esqueça, prestem atenção nesses 4 elementos que formavam a Terra primitiva: metano, amônia, gás, hidrogênio e vapor d'água. Agora, vamos voltar aqui para a Terra primitiva. Como vocês já sabem, existiam frequentes erupções vulcânicas. A Terra iniciou o processo de resfriamento, lembra? A Terra começou a esfriar. Então, quando a Terra começou a esfriar, pessoal, a água, o vapor d'água que estava na atmosfera, ele começou a condensar. A Terra começou a esfriar, a água começou a condensar, começou a chover. E essa água formou os mares primitivos. Eram chuvas torrenciais. Então, por causa dessas chuvas, tinha muitas descargas elétricas e a radiação era intensa. Por que a radiação era intensa? De novo, ainda não existia a camada de ozônio. Então, devido às descargas elétricas e à radiação, esses dois fenômenos forneceram energia suficiente para que as moléculas que formavam a atmosfera da Terra se unissem. Ok? Então, gerou moléculas maiores e mais complexas, até as moléculas orgânicas. Então, explicando aqui com calma para vocês, pessoal. As descargas elétricas e a radiação quebrou essas moléculas que estavam presentes na atmosfera da Terra primitiva. Então, as descargas elétricas, a radiação quebrou metano, amônia, o vapor d'água. E esses átomos mais simples caíram lá no mar primitivo. E eles começaram a se organizar, eles começaram a se juntar novamente, a se unir, formando moléculas mais complexas. Então, essas moléculas aqui da Terra primitiva, esses gases que formavam a atmosfera da Terra primitiva, são compostos inorgânicos.
A partir deles surgiram os compostos orgânicos. Professor, qual a importância de surgir composto orgânico? Pessoal, composto orgânico está relacionado com a vida. Então, a partir de compostos orgânicos, foi possível o surgimento da vida. Então, olha aqui, ó, moléculas passaram a se acumular nos mares primitivos, que eram quentes e rasos, caldo primordial ou sopa nutritiva. Após muitos anos, surgiram os coacervados. Olhe para cá. Coacervados, pessoal. Você nunca vai errar isso, por favor. Os coacervados não são os primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos, eles receberam o nome de probionte. Então, probionte eram os primeiros seres vivos, os coacervados não. Então, deixa eu explicar para vocês aqui, ó, o que seriam os coacervados. Lembra que as moléculas orgânicas surgiram? Surgiram lá carboidratos, surgiram lipídios, surgiram proteínas, enfim, aminoácidos que originaram proteínas. Então, esses compostos orgânicos que surgiram devido às descargas elétricas, à radiação com a atmosfera da Terra primitiva, então esses compostos orgânicos eles começaram a se agrupar e eles foram rodeados por moléculas de água. Então os coacervados eram exatamente isso, ó, moléculas orgânicas reunidas em grupos e envolvidas por água. Então coacervado não é ser vivo. Coacervado eram moléculas orgânicas rodeadas por água. Tranquilo? Por que isso foi importante? Como essas moléculas orgânicas estavam rodeadas por água, possibilitou que ocorressem reações químicas mais complexas dentro do coacervado, nesse meio interno. Beleza? A partir dos coacervados, eles foram englobando, por exemplo, o material genético, RNA. Então, quando os coacervados começaram a englobar RNA, material genético, aí sim surgiu o probionte, que é o primeiro ser vivo. Era um ser mais ou menos parecido com as bactérias que nós temos hoje. Agora é o seguinte. Então, vamos aqui fazer um resumozinho, pessoal. Resumo. Ó, resumo. Você tinha terra primitiva, atmosfera, metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. Devido às descargas elétricas e à radiação, esses gases eles foram quebrados, caíram no mar primitivo, essas moléculas se reagruparam, uniram, foram rodeadas por água, surgiram os primeiros coacervados, os coacervados englobaram o RNA, que também já estava presente lá no mar primitivo, então surgiu o probionte, o primeiro ser vivo. Agora, teve esse rapazinho aqui, ó, Miller. Na verdade, foram dois. Não sei por que o nome do outro não está aqui. Miller e Fox. Esses dois caras, pessoal, eles fizeram um experimento que provaram essa teoria aqui de Haldane. Lembra lá? Oparin, Haldane? Então, olha o que foi que o Miller e o Fox fizeram. Com base na hipótese de Oparin e Haldane, eles criaram um aparelho que simulava a atmosfera da Terra primitiva. Então, eles colocaram aqui, ó, nesse balão aqui embaixo, olha aqui para baixo. Nesse balão aqui embaixo, eles colocaram água e ferveram. Então, surgiu o vapor d'água, que era um dos elementos da Terra primitiva. Então, o vapor d'água ele subia aqui por esse aparelho. Nesse outro balão, eles colocaram, pessoal, amônia, metano e gás hidrogênio. Então, juntou, fechou. Ó. Nesse segundo balão aqui, você tem vapor d'água, metano, amônia e gás hidrogênio. E ele foi malandro. Ele lançou nesses gases descargas elétricas. Ele resfriou esse gás. Ao resfriar o gás se condensou, né? Se transformou em líquido. E ele percebeu que o gás, esse líquido, ele estava um pouco amarelado. Aí ele foi observar o que tinha nesse líquido, pessoal. Pasmem. Depois desse experimento, ele pegou esse líquido que estava amarelado, né? E foi fazer o estudo para ver o que tinha. Ele descobriu aminoácidos. Para quem não sabe o que é aminoácido, aminoácidos são os tijolinhos que formam as proteínas. Então, Miller e Fox, eles provaram que a teoria de Oparin e Haldane não era tão absurda. Realmente, a partir de composto inorgânico, ó,
Amônia, metano, gás hidrogênio e água são compostos inorgânicos. Então, a partir de compostos inorgânicos, se você fornecer descargas elétricas, pode surgir compostos orgânicos, como é o caso dos aminoácidos. Beleza? Muito bem. Então, ó, me ajude aqui um pouquinho. Você tem compostos inorgânicos originando compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, depois de um certo tempo, originaram os coacervados e depois o primeiro ser vivo. Beleza. Então, pessoal, pensa comigo um pouquinho. Possivelmente, o primeiro ser vivo surgiu de matéria inanimada. Amônia, metano, água e gás hidrogênio são materiais inanimados, são compostos inorgânicos. Então, a teoria da abiogênese, lembra da teoria da abiogênese que foi descartada? A teoria da abiogênese ela não é tão absurda para o primeiro ser vivo, não. Provavelmente, o primeiro ser vivo aqui na Terra, o primeiro, ele surgiu de forma abiogênica. A partir dele foi que um ser vivo começou a se reproduzir. Um ser vivo começou a originar outro ser vivo. Então, olha que louco. A teoria da abiogênese, que hoje a gente sabe que é mentira, provavelmente ela originou o primeiro ser vivo. Tranquilo? A diferença é em relação, pessoal, ao tempo. O tempo. A biogênese, que as pessoas acreditavam até pouco tempo, a vida surgia assim, ó, de forma abrupta. Então você tinha ali uma roupa suja com farelo de trigo, depois de alguns dias surgia vida. Aqui não. Isso aqui, pessoal, demorou 1 bilhão de anos para acontecer. 1 bilhão de anos para o primeiro ser vivo surgir. Então o tempo é muito maior. Tranquilo? Então a biogênese ocorreu no início da vida apenas. Depois um ser vivo originou outro ser vivo. Muito bem. Aí, pessoal, surgiu o primeiro ser vivo. Surgiu lá o primeiro ser vivo. Como era que ele conseguia alimento? Outro questionamento. Aí tem duas teorias que procuram explicar como que os seres vivos se alimentavam, os primeiros seres vivos se alimentavam. Ok? A primeira teoria e mais aceita é essa aqui, ó. Essa aqui é a teoria mais aceita. Então, por favor, preste atenção nessa teoria. Ela é a que mais cai também em provas. Então, de acordo com essa teoria, os primeiros seres vivos, eles eram heterotróficos. Ou seja, eles não conseguiam produzir o próprio alimento. Eles eram parecidos com a gente. Nós também somos seres heterótrofos. Nós não produzimos o próprio alimento. Agora, vamos entender essa teoria. Então, de acordo com essa teoria, os primeiros seres vivos seriam heterótrofos, não produziam o próprio alimento. Viviam nos lagos e em mares rasos e faziam fermentação. Isso aqui é importante, pessoal. Os primeiros seres vivos faziam fermentação. Aí, para quem não sabe, fermentação é um fenômeno, é um tipo de alimentação heterotrófica. E a fermentação libera gás carbônico. Certo? Ó, a mais comum é a fermentação alcoólica. Ela pega açúcar, quebra o açúcar, transforma em etanol e gás carbônico. Então, esses primeiros seres vivos heterótrofos, esses primeiros seres vivos que eram heterótrofos, eles liberaram gás carbônico na atmosfera. Observe que não tinha gás carbônico na atmosfera. Tinha metano, amônia, vapor d'água e gás hidrogênio. Beleza. E detalhe, esses seres vivos, pessoal, eles sofriam muitas modificações, certo? Não é um ser vivo complexo como a gente conhece hoje. Os primeiros seres vivos, eles erravam muito, eles sofriam muitas mutações, muitas modificações, beleza? Então começou a liberar gás carbônico na atmosfera, alterando a atmosfera, ocorrendo o acúmulo de gás carbônico na atmosfera. E o alimento começou a ficar escasso também. Então, como tinha muitos seres ali no mar primordial, né, o alimento começou a ficar escasso. Foi então que surgiram os seres que fazem fotossíntese. Porque quem faz fotossíntese precisa de quê? De gás carbônico. E estava repleto de gás carbônico na atmosfera.
E os seres que fazem fotossíntese, lembra que o alimento estava escasso? Como o alimento estava escasso, quem faz fotossíntese produz o próprio alimento, não precisa do alimento. Só que os seres fotossintetizantes, eles também transformaram a atmosfera, porque na fotossíntese, pessoal, na fotossíntese se libera gás carbônico. Então, a atmosfera do planeta Terra, ela começou, na fotossíntese libera-se oxigênio. A atmosfera começou a ficar repleta de gás oxigênio. Foi aí que surgiu a primeira grande extinção. Existiram no nosso planeta 5 grandes extinções. Estima-se que nós estamos passando pela 6ª grande extinção. Essa 6ª grande extinção é por causa principalmente do homem, né? O homem ele altera o meio ambiente. Mas a primeira grande extinção foi por causa do oxigênio. Então, surgiram seres que fazem fotossíntese, produzem o próprio alimento, libera gás carbônico. Só que o gás carbônico é um gás tóxico para todos esses seres vivos que viviam antigamente. Então, todos os seres vivos que viviam no planeta Terra, eles acabaram sendo extintos, porque eles não resistiam ao oxigênio. Estima-se que 99% da vida que tinha no planeta foi extinta. Sobrou só 1%, aquele 1% vagabundo, né? Então, começou a aumentar a quantidade de gás carbônico, de oxigênio, começou a aumentar a quantidade de oxigênio na atmosfera, e surgiram, então, os primeiros seres aeróbicos, que são aqueles seres que utilizam o oxigênio, que é o nosso caso, e da maioria dos seres que nós conhecemos atualmente. Então, os seres começaram a utilizar o oxigênio. Então, essa é a teoria heterotrófica. O que é que diz a teoria heterotrófica? O primeiro ser vivo ele era heterótrofo, ele fazia fermentação. Aqui, ó, olha aqui o resumo aqui embaixo. Ó. O primeiro ser vivo fazia fermentação, ele era heterótrofo. Ele pegava lá a glicose, quebrava a glicose, liberava provavelmente etanol e gás carbônico. O gás carbônico possibilitou, né, devido à expansão, o aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera, possibilitou o surgimento dos seres fotossintetizantes. E os seres fotossintetizantes, liberando oxigênio para o meio, possibilitou o surgimento dos seres que fazem respiração aeróbica. Tranquilo? Muito bem, é isso aí. E a outra teoria, estou terminando, viu, pessoal? Hipótese autotrófica. Então, claro que essa hipótese defende a ideia que o primeiro ser vivo ele era autótrofo, ou seja, ele produziu o próprio alimento. Aí vamos para os argumentos a favor dessa teoria. Lembrando que a teoria mais aceita é essa aqui, ó. Hipótese heterotrófica. Essa outra aqui, vamos entender um pouco dela. Vamos lá. Quais são os argumentos para defender essa ideia? De acordo com os pesquisadores, seres vivos, eles devem ter surgido nas profundidades do oceano. Por quê, professor? Porque, pessoal, a superfície dos oceanos era um ambiente extremamente instável. Lembre-se lá das descargas elétricas. Lembre-se, pessoal, da radiação. Lembre-se também dos meteoritos que caem o tempo todo aqui no nosso planeta. Então, na superfície não poderia surgir vida. Sendo assim, a vida surgiu no fundo dos oceanos. E esses seres que estavam lá no fundo do oceano, eles eram autotróficos quimiosintetizantes. Eu vou fazer aqui uma pausazinha para explicar isso para vocês com calma. Pessoal, seres autótrofos, eles podem ser de 2 tipos. Fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. O que é um ser fotossintetizante? É aquele ser que utiliza a luz para produzir o próprio alimento. O que é um ser quimiosintetizante? É aquele ser que utiliza uma substância química para produzir o seu alimento. Então, de acordo com essa teoria, os primeiros seres eles eram autotróficos lá no fundo dos oceanos, e eles eram quimiosintetizantes. Eles viviam em fontes termais, ambientes quentes. Bactérias fabricavam energia com sulfeto ferroso e gás sulfídrico. Ó. Sulfeto ferroso e gás sulfídrico são substâncias químicas. Então, esses primeiros seres vivos utilizavam substâncias químicas para produzir o próprio alimento. Somente depois foi que surgiu os primeiros heterótrofos. Então, a hipótese autotrófica, olha aqui o resumo dela aqui embaixo. Ó. Você tem seres quimiosintetizantes no fundo dos oceanos, utilizando substâncias químicas como alimento, para produzir seu alimento. Depois dos quimiosintetizantes, vieram os seres que fazem fermentação, depois os que fazem fotossíntese e, finalmente, os que fazem respiração aeróbica.
Então, observe que a hipótese autotrófica ela é muito parecida com a heterotrófica. A diferença é que na autotrófica os primeiros seres eram quimiosintetizantes. Qual o problema dessa teoria? Por que ela não é aceita? Por que essa aqui é mais aceita? A heterotrófica é mais aceita? Pessoal, um ser quimiosintetizante, ele é muito complexo. Então, para ser um ser quimiosintetizante, tem que ser, é uma vida complexa já, entendeu? Então, estima-se que os primeiros seres vivos, eles eram bem simples. Eles não poderiam ser tão complexos como os quimiosintetizantes. Por isso que essa teoria não é tão aceita. E o último slide, para finalizar, meus amores. Último slide. Teoria da endossimbiose. Teoria da endossimbiose. Pessoal, a teoria de forma resumida aqui para vocês. Depois eu vou voltar nesse assunto, viu? Depois eu tem questões sobre isso aqui na atividade de vocês. Depois eu volto nisso aqui. Mas vamos lá, de forma resumida. Os primeiros seres vivos, eles eram procariontes. Ou seja, não tinham núcleo, não tinham organelas membranosas. Só que existiam alguns seres procariontes que passaram por um processo de invaginação da membrana, como vocês podem ver aqui, ó. A membrana começou a se invaginar, a entrar. Invaginação da membrana. Esse processo de invaginação da membrana originou o núcleo e originou também outras organelas, como o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o rugoso. Beleza, então você tem aqui um ser com organelas membranosas. Surgiu os seres eucariontes. Então, lembrando, os primeiros seres vivos eles eram procariontes. Devido à invaginação da membrana plasmática, surgiram os seres eucariontes. Esses seres eucariontes aqui maiores, eles, pessoal, englobaram, eles engoliram seres menores, seres procariontes menores. Era como se fossem bactérias. E esses seres procariontes, eles eram aeróbicos heterotróficos. Ou seja, eles utilizavam oxigênio e não produziam o próprio alimento. Não se sabe ainda por que esse ser maior, ao engolir esses seres menores, essas bactérias procariontes, não digeriu essas bactérias. Eles começaram a viver de forma harmônica, de forma que se formasse uma simbiose, de forma simbiótica, ok? Então, esses seres aqui, eles começaram a utilizar o oxigênio. Lembrando que antes, eles eram anaeróbicos. Os primeiros seres vivos eram anaeróbicos. Por que os primeiros seres vivos eram anaeróbicos, professor? Porque, pessoal, não existia oxigênio na Terra primitiva. Então, com o surgimento do oxigênio lá, por causa dos seres fotossintetizantes, foram que surgiram os primeiros seres aeróbicos. Então, essas bactérias que foram englobadas, que passaram a viver de forma harmônica dentro desse outro ser maior, é o que a gente chama hoje de mitocôndria. A mitocôndria, para quem não sabe, é uma organela responsável pela produção de energia. Então, quando você respira, o oxigênio, pessoal, ele é utilizado pelas mitocôndrias. Então, de acordo com a teoria da endossimbiose, de uma bióloga chamada Lins Margulis, então, de acordo com essa teoria, você tinha uma célula anaeróbica, você tinha uma célula grande anaeróbica eucarionte, essa célula englobou uma célula menor procarionte aeróbica e elas passaram a viver de forma harmônica. Foi assim que surgiu as mitocôndrias. As mitocôndrias, provavelmente, pessoal, elas se originaram de bactérias primitivas. O mesmo processo que ocorreu, ó, esse C aqui que já está com as mitocôndrias, ó, ele também englobou outro tipo de ser procarionte. Só que esse outro tipo de ser procarionte, ele fazia fotossíntese. Então, esses outros seres procariontes que faziam fotossíntese, originou o que a gente conhece hoje como plastos, os cloroplastos, principalmente. São os responsáveis pela fotossíntese. Tranquilo? Então, ó, vamos só recapitular aqui. Quais são as evidências de que essa teoria aqui é verdadeira? Que um ser vivo ele passou a viver dentro de outro ser vivo de forma harmônica, um ajudando o outro. Quais são as evidências que dizem que as mitocôndrias e os cloroplastos eles eram bactérias primitivas? Tem muitas. Ó, a primeira evidência, pessoal, é que mitocôndria e cloroplasto eles têm DNA próprio. E o DNA das mitocôndrias e do cloroplasto é circular, igual nas bactérias.
Outra evidência é que mitocôndria e cloroplasto têm duas membranas. Uma dela e a outra que ela conseguiu ao entrar nessa célula aqui, ó. Então, ela, ao entrar, ela já tinha uma membrana plasmática, só que ao entrar nessa célula, ela arrancou parte da membrana celular da célula. Então, ela ficou com duas membranas. Então, essas são algumas os ribossomos da mitocôndria e cloroplasto, eles têm ribossomos, são parecidos com os ribossomos das bactérias que a gente conhece. Então, tem muitas evidências que a teoria da endossimbiose é verdadeira. Lins Margulis, se esqueça não. De acordo com essa teoria, mitocôndrias e cloroplastos, que são organelas hoje, se originaram a partir de seres procariontes, a partir de bactérias. Beleza? Agora, meus amores, eu vou aqui parar a gravação. Vou parar bem ligeirinho aqui. Eu agilizei, pessoal, muita informação, né? Muita informação, mas eu tive que agilizar para que não ficasse muito cansativo para vocês.